Estamos no campus Politécnico da Universidade Federal do Paraná para tratar sobre energias sustentáveis com uma referência do tempo. Coordenadora do Laboratório de Dispositivos Nanoestruturados da Federal, professora das pós-graduações em Física, Engenharia e Ciência de Materiais, eu tenho o prazer de conversar com Lucimara Stolz-Roman. Seja bem-vinda, professora. Prazer de todo meu. Prazer recebê-los aqui. Que maravilha. Professora, sei da obviedade desta pergunta, mas como a ideia do Biarticulando é realmente levar conteúdos importantes aos mais diversos públicos, até por uma questão também de condução da nossa conversa, eu gostaria de saber de você quais são as principais vantagens das energias sustentáveis, como é a energia solar, sobre as energias não sustentáveis, como a de combustíveis fósseis. Então, se a gente for avaliar, né, a demanda de energia no mundo, ela não vai diminuir, ela só vai aumentar. Né? Cada vez a gente tem mais aparelhos eletrônicos, cada vez a gente está mais conectado, cada vez a gente vai consumir mais energia. Né? Então, a vida, ela cada vez vai demandar mais energia. Então, se a gente for avaliar que os combustíveis fósseis vão acabar, a gente tem que conseguir alternativas, né, para esse consumo de energia. E a vida na Terra ela só existe por causa do Sol. Sim. Então, é nada mais conveniente do que a gente usar a energia do Sol também para conseguir fazer energia elétrica. Né? Claro. Então, eu acho que esse é o principal motivo, é a demanda energética. Ela está aumentando e a gente vai ter que achar soluções. Sim. E, professor, em relação às energias sustentáveis mesmo, sob o ponto de vista de acúmulo energético, quais são as mais eficientes, quais são as que estão mais presentes no mercado hoje em dia e também quais são as principais peculiaridades, as particularidades de cada uma delas? A gente tem várias maneiras, né? A gente pode pensar também na energia hidráulica, por exemplo, das hidrelétricas, como sendo uma certa... é uma energia sustentável também, né? Só que ela precisa fazer um alagamento muito grande. Com isso você acaba tendo problemas ambientais muito grandes. Né? Então, tem a energia as fotocélulas, né? Células solares de silício, né? De materiais cristalinos. Sim, tem a da primeira geração, monocristalino, depois amorfo, né? E policristalino, e aí as células de terceira geração são células agora de filmes finos e filmes que a gente chama de eletrônica do carbono. Né? Então, que é um pouco do que eu vou apresentar, né, daqui a pouco na nossa conversa. A gente pode pensar na energia do vento, né, também, cataventos também é uma maneira de você ter, mas você precisa ter o vento tem que ser muito estável, né, muito constante, muito estável, senão você não consegue ter eficiência também nesse processo. Então tem uma gama de maneiras de você fazer, né, conseguir energia de maneira limpa, renovável, né? Mas nenhuma é tão direta como as células fotovoltaicas. Então, se a gente imaginar que você precisa ter uma corrente elétrica, né? Você precisa ter elétrons correndo num fio, a maneira mais direta de você ter isso é converter a energia luminosa em corrente elétrica. E para isso são as células solares. E dessas energias que você citou, quais delas estão mais presentes no mercado hoje em dia, você percebe? Então, as hidrelétricas, né, no Brasil, a base, né, do Brasil é na energia hidráulica. Nós temos muito já no exterior a questão dos cataventos, né, mas também temos no Brasil já muitas, principalmente regiões do Nordeste ou regiões campos, né, litorâneas que tem essa constância no vento. Né. E a energia fotovoltaica também. Eu tive uma notícia na semana passada que o Brasil bateu agora 1 gigawatt de energia solar. Né? Então, a matriz energética está sendo diversificada e o Brasil está caminhando para a energia solar. Né? Eu acho que o fato de ter uma empresa no Brasil que faça as células solares pode fazer a diferença para o país. Né? E ter um pouco mais de pessoas, né, interessadas em comprar e até uma questão do preço, né, ser mais barato. Relacionado à eficiência energética, então, permanece sendo a energia hidrelétrica ainda mais eficiente? Ou não? Assim, custo-benefício, sim. Sim. Entendi. Esse ainda não. E, professora, por qual razão você resolveu dedicar a sua pesquisa para a energia solar e qual seria, na sua visão, o grande trunfo dela sobre as demais? Eu acho que é a questão dela ser direta, né? De você obter diretamente da energia do sol em energia elétrica. Você não passa por motores, você não passa por
alagamentos, você não passa por, né, você não tem toda essa problemática e aí você vai ter uma corrente elétrica, né? Então ela é a maneira mais direta de você converter fótons em elétrons. Então essa é uma das coisas que mais me atraiu quando eu fui trabalhar nessa área. Então é uma área que ainda, se a gente for olhar, ela é uma área incipiente, né? Nós temos a eficiência da célula de silício é a mais eficiente hoje, mas como ela é cara, ela acaba sendo utilizada em momentos, por exemplo, o silício monocristalino para satélites, né? Para uma coisa muito específica, porque ele acaba sendo caro, ele não é um produto de massa. Né? Então, apesar de ele ser muito eficiente, você não consegue transformar isso para a população, né? Ter acesso a esse tipo de energia. Por outro lado, ela tem a questão da energia que você usa para fabricar uma célula de silício monocristalino, você nunca vai recuperar no uso dessa célula. Né? Então são para casos específicos e para casos onde você precisa realmente uma célula eficiente e não tem outra alternativa. Né? Então a pesquisa em alternativas à célula solar de silício, ela se faz muito necessária. Porque é ali que você vai ter células que você possa ter em produto para a população em geral, né? Um produto de massa, vamos colocar assim dessa maneira. E aí que você consegue fazer talvez a inversão, né? Da matriz energética para uma coisa mais para energia solar. E aí eu acho que é nesse momento que vem assim, o meu maior interesse nessas novas tecnologias, que é onde você consiga fazer não a energia solar ser uma coisa de um nicho muito específico, mas que ela conseguisse realmente fazer um auxílio nessa matriz energética. Né? E aí tem que ser esses novos materiais, porque o custo ele é importante. E a questão da sustentabilidade. Então, o quanto você gasta para fazer uma célula solar, por exemplo, de material orgânico, e o fato dele ser reciclável ao final da vida dele, isso faz toda a diferença. Então, você consegue, você tem uma sustentabilidade em todos os processos. Né? E aí tudo bem se tornar um produto de massa, porque aí você consegue fazer o ciclo de vida dele sustentável, né? De uma certa maneira. Claro. Pelo menos reciclável. Né? Sim. Mas professora, agora eu gostaria de falar um pouco mais também sobre a questão burocrática disso tudo. Então, nós sabemos que as pesquisas acadêmicas, elas necessitam de recursos para se desenvolver. Esses recursos, ou eles tendem a vir do poder público, ou eles vêm de iniciativa privada. Né? E gostaria de saber de você, o que dificulta tanto a aproximação entre academia e recursos, né, sejam públicos ou privados, e que mudança institucional, na sua visão, seria necessária para a gente melhorar isso? Eu acho que o fato se eu te contar um pouco da minha história, né, da época que eu estava na graduação, para agora que sou professora. Eu fiz graduação nessa universidade e sou professora nessa universidade. Estudei fora durante o doutorado, mas assim, a formação já mudou muito, tá? Então nós estamos numa derivada positiva, nós estamos evoluindo, né? Daqui para frente, com essa aproximação, né? Então tem movimentos de aproximação da academia e do setor privado? Tem. Então o que era primeiro uma coisa muito incipiente, que só era pesquisa feita na universidade, uma pesquisa muito básica, ela já está se deslocando para uma pesquisa um pouco aplicada. Essa aproximação ela é feita ainda baseada na personalidade das pessoas. Então, tem pessoas da iniciativa privada que querem fazer uma aproximação com as universidades, porque vieram das universidades, estudaram nas universidades e querem fazer essa aproximação, e tem as pessoas que estão na universidade, que já trabalharam na iniciativa privada e têm vontade de fazer essa. Então, meu orientador sempre falou isso, a personalidade move o mundo. Sim. Então, assim, são pessoas que foram já educadas com uma mentalidade um pouco diferente e agora elas querem fazer essa aproximação. E elas têm que inventar esses mecanismos, porque esses mecanismos não existem, né? Então, eu acho que assim nós tivemos situações assim do Ministério de Ciência e Tecnologia, que tivemos iniciativas de, por exemplo, nós temos um laboratório que se chama, na questão de nanotecnologia, por exemplo, é o LC Nano, que é o Laboratório Central de Nanotecnologia da Universidade Federal do Paraná, que é o CISNANO, dentro de um programa chamado CISNANO. Fica lotado aqui no Politécnico mesmo. Esse LS Nano fica no Centro Politécnico e também tem uma partezinha dele que fica em Palotina. Sim. Ele junta vários laboratórios que trabalham com nanotecnologia e formam esse conjunto, formando esse laboratório chamado Laboratório Central de Nanotecnologia.
Então isso veio formatado do governo federal e eu acho um excelente programa. Ele faz o meio do caminho, ele tenta fazer esse meio do caminho entre toda a burocracia que nós temos na universidade. Então, se você é um pequeno empresário e me procura e, puxa, podia fazer uma inovação assim, sabe? A burocracia é grande. Sim, né? Nós temos uma universidade centenária que tem toda uma história. Sim. E ela está tentando inovar, né? E ela precisa, mas ela tem toda ela tem toda uma história que ela tem que, como que ela vai fazer, né, para fazer essa situação. E aí eu acho que esse tipo de por exemplo, com o Cisnano, ele vem e resolve esse problema. Então, se você é um pequeno empreendedor, você quer usar os laboratórios da universidade para fazer uma pesquisa, para usar um microscópio, o Cisnano, você pode usar os laboratórios do Cisnano, os professores podem fornecer consultoria, né, para a tua pesquisa, e fica um custo muito baixo para você. Você não precisa ter um microscópio, você vai lá e usa uma hora do microscópio. Sim. E aí você sabe para que lado você vai, você sabe se você vai conseguir então, um financiamento para esse produto novo. Então tem alguns mecanismos que estão acontecendo? Tem. Né? Dentro da universidade, a gente tem, por exemplo, a fundação da universidade, a FUNPAR, ela trabalha muito com inovação também. Então, o laboratório patenteou uma determinada invenção. Né? Aparece uma empresa para licenciar essa patente. A FUNPAR consegue fazer essa ponte. Sim. Também. Né? Tem situações que a gente tem a Cibratec, que são projetos também específicos com empresas junto ao Senai. Então, se a gente for olhar, está muito melhor do que foi. Sim. Mas talvez ainda precisa um pouquinho mais de massa crítica. Né? Então, são alguns laboratórios que estão fazendo essa parceria, mas seria interessante dobrar, triplicar esse número. Né? E é uma coisa que a gente vai fazer, né, nos próximos 10 anos. Mas eu vejo com otimismo, porque nós não temos outra alternativa a não ser essa. Então é uma questão de, num momento, né, são algumas personalidades que se movem para conseguir esse objetivo, mas a partir do momento que tem uma iniciativa que dá certo, tem uma próxima iniciativa que dá certo, mais pessoas vão querer. Tanto os empresários vão querer contar com a universidade, como vice-versa. Então tem um certo preconceito ainda, tipo, puxa, eu vou contar minha ideia para um empresário e depois ele vai sair, vai fazer, eu vou ficar aqui, né? Ou ao contrário, eu tenho uma ideia, daí o professor vai lá, vai publicar e eu não vou patentear, sabe? Tem uma má comunicação? Tem, mas é só o tempo. Né? E casos de sucesso. Eu acho que ter casos de sucesso é a melhor maneira para as pessoas, né? Ninguém quer entrar num barco furado, né? As pessoas querem, puxa, se deu certo para o fulano, eu também quero fazer isso. Né? Claro. E aí é capaz que... E, professor, me parece que isso é uma mudança cultural que a gente precisa ter, inclusive na própria sociedade, no sentido de entender a educação como libertadora para uma evolução social. Exatamente. Né? Então, veja, agora até fazendo uma parte com o que o nosso ministro da Educação né, chamou as universidades de balbúrdia. Veja se isso aqui se trata de balbúrdia. Né? Isso aqui é uma tecnologia absolutamente importante que nós estamos tendo aqui e desenvolvida nas universidades. É assim, deixa eu te contar melhor talvez isso. Né? A gente faz muita pesquisa básica nessa área, mas isso aqui hoje é comercial e é feito por uma empresa em Belo Horizonte. Então nós estamos fazendo uma pesquisa aplicada, então a gente faz muita pesquisa, ela é como eu brinco, né? A primeira célula solar que eu fiz na minha vida com esse tipo de material, a eficiência dela era 0,0001%. Hoje você tira no laboratório isso em 1996, certo? Então é muito tempo atrás, né? Mas é assim que funciona. Se as pessoas achassem lá em 1996, 1997, isso aqui é uma eficiência muito baixa, não vamos trabalhar com isso, hoje a gente não estaria com uma célula, né, desse tamanho sendo fabricada numa máquina ela é muito parecida com uma impressora de jornal, né? Então ela pode vir a ser um produto de massa. Né? Então a pesquisa é assim mesmo. Né? Então a gente tem pessoas muito equivocadas hoje, né, no Ministério e pessoas que de alguma maneira elas não sabem como que funciona, né, a ciência.
Se a gente for avaliar na sociedade brasileira, as pessoas não sabem como funciona isso. Mas elas não sabem porque talvez a gente não tenha, como a gente não tem muitos casos de sucesso, né? E quando tem, a gente acaba não levando isso para a mídia da maneira correta, né? E que as pessoas que não estão na universidade se sintam parte desse processo. Então, o que acontece muitas vezes é a universidade lá, para aquelas poucas pessoas, apesar de a gente ter dobrado, triplicado o número de vagas, né, nas federais, e hoje tem um acesso maior, né, do que um dia já teve, né, não é restrita à elite, né, do país, mas mesmo assim ainda é muito pouca gente. É muito pouca gente. Então, as pessoas elas não se sentem parte disso. E para você mudar a educação no país e para você ter realmente uma mudança e que eles entendam que a ciência é uma parte importante, as pessoas têm que sentir que aquilo é delas também, né? Então é uma questão é delas sentirem o pertencimento daquilo, né? Exatamente, elas precisam sentir isso. E enquanto você não sente que você é parte daquilo, é difícil de você se sentir orgulhoso com aquilo, ou muitas vezes fala assim, fulano de tal fez... mas o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Meu amigo, mas é muito difícil ter um prêmio Nobel, né? Realmente é uma coisa muito complexa. E isso não é atestado de ciência boa ou ruim, pelo contrário. Não, né? é o impacto daquela ciência. Então vamos supor que a gente fizesse uma determinada invenção e que fosse de uma determinada situação muito peculiar aqui do Brasil, né? E que isso impactasse na sociedade de uma maneira irreversível, né? Beneficamente. Isso, em algum momento, né, depois de 20, 30 anos, isso possivelmente poderia ser agraciado com o prêmio Nobel. Né? Mas é o impacto da ciência. Agora, se a gente for avaliar, muitas vezes uma ciência que é feita num determinado país, ela gera empresas naquele país, que gera oportunidades e beneficia a sociedade. Gira, né? Gira. Então, ela mesma alimenta que aquele pesquisador, né, pudesse ser agraciado com esse tipo de prêmio. Então, assim, eu digo, é tudo 8 ou 80. Então, nós temos a nossa dificuldade aqui, né, no Brasil, temos. Ela é muito complicada porque ela passa por ciclos. Então, você tem um certo financiamento, aí esse financiamento some. Mas você tem que manter as coisas caminhando, aí o financiamento vem, mas daí o interesse é um pouco diferente do que era. E as pessoas têm que ser resilientes. Então, a maior parte dos pesquisadores, que eu admiro muito aqui no Brasil, são pessoas extremamente resilientes. Né? São resilientes, são pessoas que estão muito preocupadas com o país, que querem realmente que o país dê essa virada, né, da educação e da ciência, entendem a importância disso, né? Gostam do país e querem que esse país, né, que é continental e que a gente tem tudo de bom aqui para fazer funcionar, que ele possa funcionar de uma maneira mais inclusiva, né, que a gente não tenha tanta diferença social, tanta desigualdade, né, e isso passa pela educação. Não tem outra saída. Depois eu gostaria de voltar a tratar um pouco mais sobre o sistema de educação, mas vamos, né, à especificidade do trabalho. Vamos. Professora, você estuda as OPVs, mas afinal de contas, para quem nunca ouviu falar nisso antes, o que são as OPVs, né, essas células aqui fotovoltaicas, e qual é a grande inovação que as OPVs trazem para o setor da energia solar? Tá bom. Então, vamos ver uma parte que eu adoro falar, então para mim é bem fácil falar assim. Que legal. Então, é o seguinte, quando... então, né, novos materiais, né, então você fica... os cientistas, né, estudam então, os metais, os semicondutores, então quando começaram a estudar os semicondutores, veio toda a parte de eletrônica, né, toda uma parte de possibilidades, né, transmissão de rádio, né, conseguiram fazer os transistores e tal, toda baseada majoritariamente num átomo que é o silício. E aí passa a ser um pouco mais, a gente consegue entender que os plásticos, eles né, que é basicamente uma estrutura polimérica, né, de carbono, que eram considerados isolantes. Então eles entravam na eletrônica sempre como isolantes. Então eles isolavam os componentes eletrônicos e de alguma maneira eles funcionavam, mas eles eram dessa maneira. Até que
conseguiu-se entender que não, os polímeros, né, todos esses materiais que eram isolantes, conforme a estrutura química deles, eles conseguem sim conduzir elétrons também. E aí você agora tem uma nova linha de materiais, que são os materiais baseados em carbono, então eles conseguem ser, eles são leves, eles são flexíveis, sim, e eles conseguem fazer as mesmas funções que os metais e que os semicondutores convencionais cristalinos. Uhum. Então abre-se agora um leque de oportunidade, não exatamente para competir com aqueles materiais, mas é um leque de oportunidade para novas invenções, né? Então são situações onde, por exemplo, você tem um telhado que a estrutura dele não é muito, vamos dizer assim, aconselhável que você coloque uma coisa muito pesada, como toda a estrutura que você vai ter, por exemplo, numa célula solar de silício, que é cristalina, ela é muito pesada. Então muitas vezes esse aqui pode ser a solução, né? Se você imaginar um telhado de posto de gasolina, por exemplo, ele é frágil, né? Ele aguentaria células desse tipo, mas não aguenta uma célula muito pesada. Você imagina as células de silício, elas são opacas. Então, se você vai colocar numa parede, tudo bem, mas se vai colocar numa janela, você não vai permitir a entrada de luz. Essas células, elas permitem que você tenha uma entrada parcial de luz, ao mesmo tempo você tenha elas funcionam como uma questão térmica e a questão de que elas estão convertendo a energia solar em eletricidade, mas elas não estão evitando que entre a luz, né, no ambiente. Então elas não vêm exatamente para competir, mas elas vêm para agregar. Então você consegue imaginar uma situação de mobiliários urbanos, uma situação de prédios, né, edificações com uma estrutura um pouco menor, né, e que elas consigam então fazer parte dessas estruturas. Então as OPVs eu acho que a gente pode simplificar dessa maneira. É a eletrônica do carbono, com as suas peculiaridades, quer dizer, eles podem ser leves e ser flexíveis, e aí eles não vieram exatamente para competir com as células convencionais, mas eles vieram para somar, né? E aí oportunizar então essa coleta de energia de uma outra maneira, né? Professora, então veja se o entendimento do leigo está correto. Ótimo, por favor. De forma simples falando, basicamente isso aqui trata-se de um adesivo com inúmeras estruturas, células de nanofotovoltaicas aqui dentro que produzem energia. Exatamente, isso? É isso aí mesmo. E qual outra vantagem dela? A maneira de fabricar. Então, por exemplo, quando você pensa numa... Como é que é a fabricação? Exatamente, vamos lá. Quando você pensa numa célula convencional, você tem toda uma estrutura de sala limpa, né, de alta limpeza. Você tem 40, 50 doutores lá dentro manipulando essas células e fazendo essa parte eletrônica e tal, e fazendo essas células serem montadas. Essas células aqui, elas usam uma tecnologia conhecida que a gente chama de rolo para rolo, que é o que é usada nas gráficas ou se você imaginar a impressão de jornal. Então você tem uma bobina de papel, nesse caso vai ser uma bobina de plástico, PET, que você coloca nessa máquina vai ter 40 metros de comprimento e ela vai ficar passando de um rolo para outro. Em algum momento, o semicondutor, que é esse polímero, que ele vem numa tinta, ele é solúvel. E aí essa tinta é impressa em cima desse pedaço de plástico. Maravilha. Então muitas vezes você vai ter uma, duas pessoas que vão conseguir fazer quilômetros de célula com uma máquina. Então você tem uma chance de fazer uma cobertura maior, né, de células num tempo menor. Então, por conta disso, o preço pode ser mais em conta, né? Não é ainda, mas ele pode vir a ser. Ele é uma tecnologia portadora de futuro que ela pode ser mais em conta, né? E portanto ser um produto acessível, né, às pessoas. Eu acho que é interessante a gente falar, professora, que quando você fala pode vir a ser, as pessoas, mas isso aí não vai acontecer então, sim, não é sim, real. Sim. Né? Mas daí a gente volta àquilo que você disse, em 1995 a eficiência era 0,01 e décadas depois, olha nós aqui, então, outra vez falando de energia. É um absurdo assim, a qualidade da impressão que a CECEM, né, a CECEM Brasil. Então, como que começou essa situação, né? Tinha uma empresa norte-americana, ela, CONAC, foi fundada por um professor que ganhou o prêmio Nobel.
nos Estados Unidos. E ele tinha fundado... Agora tá bom aí pro pessoal? Rodrigues, né? Ele fundou uma empresa chamada Conaca. Só que essa empresa, eu acho que a tecnologia estava... O mercado, talvez, tinha alguns passos tecnológicos que deveriam ser dados, né, num certo momento, e precisaria de um pouco mais de tempo de amadurecimento. E eles acabaram não conseguindo fazer. Eles tiveram, inclusive, falecimento de pessoas importantes na empresa deles, e eles acabaram falindo. E aí eles detinham o maior portfólio de patentes dessa área. E aí acabaram sendo colocadas à venda, né, essas patentes, esse portfólio. E o Brasil iniciou um processo junto com a CECEM Brasil, que é o Centro Suíço, né, de eletrônica, de microeletrônica. E o Brasil resolveu investir num centro para fazer eletrônica e a eletrônica orgânica, que era, de fato, a eletrônica do presente, né, do futuro. Ela veio para somar, né, a eletrônica convencional, senão um dia substituir. Então, seria muito estratégico esse início, né, do Brasil nessa tecnologia. E foi feita de maneira muito interessante, de maneira que eu fico admirada cada vez que eu vou visitar esse centro suíço que fica em Belo Horizonte, a qualidade do que eles estão fazendo lá. E aí tem uma spin-off. Então, esse centro suíço e esse empreendimento acabaram ficando com metade dessas patentes, né, que eram da Conaca. E a partir dali que elas continuaram a tecnologia. E hoje eles fazem Hoje são eles que fazem essa qualidade de impressão de células, né, feitas em Belo Horizonte, e a empresa que vende, né, comercializa, se chama Sanil. Sim. Então, é uma época muito interessante para o Brasil. Então, tem melhorias que podem ser feitas? Tem. Tem melhorias que podem ser feitas na eficiência? Tem. Nós aqui estamos fazendo um trabalho junto com a Copel, né, que é um projeto muito grande que a universidade tem junto com a Copel. Tem uma parte de P&D que é nas células de terceira geração, né, os OPVs. E a ideia é validar, né, essas células. E aí, junto com a estação tubo, né? Então, assim, elas são fabricadas no Brasil de maneira muito competente. Essa eu acho que é o recado. Não, eu ia te perguntar qual que era a vantagem da OPV sobre a placa solar, mas me parece que você já respondeu, né? Então, só para ver se está correta a percepção, é basicamente que a OPV ela tem condição de ir em qualquer superfície e em todos os lugares, enquanto a placa solar ela é estática e não pode ir em qualquer espaço, né? Sim, tem. Basicamente é isso. Ela é pesada, né? Ela tem alguns... Se você pensar numa planta num deserto, eu acho que é perfeita. Sim. Mas, assim, muitas vezes para compor o mobiliário em grandes cidades, eu acho que a célula flexível, as células de terceira geração, elas vão ser mais fáceis de compor, né? Professor, eu sei que vocês aqui no Politécnico, vocês têm uma estação tubo para pesquisa, né? Será que a gente pode ir lá conhecê-la? Devemos ir lá conhecer. Então vamos lá conhecer, por pessoal. favor. Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui na estação tubo de ensaio, né? E professora, já indo diretamente para a pauta, eu queria saber de você, qual foi a ideia para chegar até aqui, né? Por que uma estação tubo e quais foram os grandes meandros, né, dessa história para chegar até aqui com a pesquisa funcionando? Tá certo, eu vou contar, ela é uma história meio comprida, vou tentar resumir ela um pouco. Então, eu tenho uma pesquisadora, né, que nós trabalhamos juntas, e ela atualmente é minha estudante de doutorado, e ela veio com essa ideia, puxa, vamos, já que essas células são flexíveis e elas, né, podem acompanhar superfícies que não são planas, por que não colocar as células solares na estação tubo? Porque a estação tubo ela demanda energia, né, ela não é não é um ponto de ônibus convencional que simplesmente, né, fica ali telhadinho para chuva, né? Desculpa interromper, inclusive a estação tubo, para quem é de fora da cidade de Curitiba, é um dos símbolos, né, da cidade aqui no nosso urbanismo. Isso, exatamente, porque aí quando nós fomos vender comprei a ideia na hora, né, e daí nós trabalhamos juntos já há todos esses anos, né? E aí quando eu fui
então, introduzir essa ideia, né, para a reitoria, que nós tivemos apoio, né, do reitor, do vice-reitor, de pró-reitores, né, de pesquisa. A ideia era essa: o que um cartão postal de Curitiba, que a Universidade Federal do Paraná, com o seu prédio histórico, é o cartão postal de Curitiba, podia dar para o outro cartão postal de Curitiba, né, que é a Estação Tubo. E aí é uma troca de símbolos, né? O que um símbolo pode fazer para o outro? E aí, então, por conta dessa necessidade, né, energética, né, nós precisamos abrir as portas, nós temos elevador para cadeirantes, a própria iluminação, né, à noite da Estação Tubo. Seria interessante que ela pudesse ser sustentável em energia, né? Então a ideia era ter as células solares, então, fazendo a curvatura, né, da Estação Tubo. Como elas são semi-transparentes, essa aqui ela ainda está com uma película protetora, por isso que ela está cor-de-rosa, senão ela é bem verdinha. Que ela conseguisse ficar também nas janelas, né, fazendo a vez do insufilme, e pelo menos até essa altura. Só que no início do projeto, então nós conversamos com a reitoria mesmo, né, foi conversar com a prefeitura, conversamos com a Sanil, né, a CECEM, com a Sanil, conversamos com vários parceiros, então, até a gente chegar. A gente precisava de uma estação tubo aqui no Centro Politécnico, ficaria muito difícil para a gente fazer esse estudo que a gente está fazendo. A gente mede a eficiência dessas células, a luminosidade, a temperatura, se elas aguentam chuva de granizo, que foi o que aconteceu umas 2 semanas, 3 atrás. Então toda essa parte de pesquisa que a gente está fazendo tinha que ser em loco, tinha que ser aqui no Centro Politécnico. Então a URBS, né, e o IPUC, no início a gente queria fazer um projeto de doutorado internacional, né, industrial, em urbanidades sustentáveis, né, e dentro da linha de cidades inteligentes e como. Então aqui o projeto da Estação Tubo não é só para a energia solar, mas tem toda uma série de situações em termos de poluição, em termos de eficiência energética das portas. É uma repaginada da Estação Tubo. Então os professores que querem se agregar, né, para fazer as melhorias na Estação Tubo e fazer essa repaginada, nós temos tecnologia hoje para melhorar a eficiência energética das portas, dos elevadores, né, uma nova, a própria iluminação, o próprio conforto térmico. Então são várias tecnologias que a gente pode implementar na Estação Tubo. Essa parte das células solares é só a primeira. Né? Então o fato de ter a Estação Tubo na universidade é muito importante. E aí a URBS então doou, né, essa estação para nós. O projeto do doutorado acabou não saindo, mas não significa que não vai sair. Né? A gente continua sempre, só ele deu uma desacelerada, né? Vamos ver como que fica. E no momento os adesivos das OPVs estão apenas na parte de cima aqui. Apenas nessa parte de cima, são 11 metros quadrados, a gente gostaria mesmo que tivesse essa parte. Então a JTBRI, né, que é uma empresa, foi ela que custeou ela que financiou as células solares junto à Sanil e fez a doação para a universidade. Então a JTBRI está de parabéns, né, a URBS, né, está de parabéns por ter doado essa estação para nós. E aí são vários estudantes e professores então, que estão trabalhando aqui nesse momento. E agora nós temos um projeto junto à Copel, né, que faz parte das células solares da fachada do prédio da Exatas, uma mini rede de células solares, né, convencionais, que é de silício policristalino. E aí essas células já chegaram, né, elas foram financiadas pela Copel, nós vamos colocar então essas células no vidro, né? E aí elas vão ser adesivadas pelo lado de dentro e pelo lado de fora. E aí a gente vai ver também essa diferença de temperatura, de qual é a estabilidade da célula quando ela fica do lado de fora e quando ela fica do lado de dentro. Professor, eu tenho 3 curiosidades também. Então, assim, que possibilidades as estações tubo adesivadas com as células OPVs, né, elas podem trazer para a cidade? Além disso, também eu gostaria de saber de você se nós poderemos remanejar esse excedente energético, né, de alguma forma, e até onde, como poderia ser feito isso, e se como objetivo final, realmente, nós poderíamos pensar, por exemplo, na troca, né, da frota de ônibus, que hoje em dia é a partir de óleo diesel, para uma energia elétrica que venha da energia solar, né? Então,
Todas as suas perguntas, eu gostaria de ter a resposta nesse momento. Não, nós estamos tentando responder essas perguntas. Por isso que é uma pesquisa. Exatamente, mas o norte é exatamente esse. Exatamente esse é o norte. O norte era, será que daria para deixar as estações turbo como docas de reabastecimento para as baterias dos ônibus, por exemplo, no futuro, né? Hoje em dia, são estações maiores, por exemplo, que ela tenha um telhado, né, bem maior, bem mais amplo, com também a parte do vidro. Esse excedente ele entra na rede da Copel, né? Então ele não vai ser usado exatamente pela estação pública, mas pode ser usado pela iluminação pública, pode ser usado, né, num outro sistema, não teria problema. No momento, apenas com essas células aqui de cima, ela se torna sustentável, né? Nós temos ali toda a parte eletrônica com baterias, mas ela não teria excedente numa estação pequena dessa. Mas ela conseguiria, por exemplo, ficar fora da rede de distribuição, se fosse necessário. Isso ela conseguiria fazer. Mas então, o norte é esse, o objetivo é esse, mas a gente está engatinhando ainda nessa situação. Se a gente vê de onde a gente saiu, a gente já andou muito, tá? Foram 2 anos para a gente conseguir, 2 a 3 anos, se a gente contar o dia da ideia, o dia de conseguir executar, o dia de conseguir trazer o tubo para cá, o dia de conseguir o financiamento, o dia de as células chegar, adesivar, fazer toda a parte do projeto de eletrônica, que é todo feito né, foi o laboratório que detém, né, todo esse conhecimento, né, de fazer dessa maneira a estação tubo. Então, assim, a gente já caminhou muito, mas ainda para chegar numa que seria a ideia de devolver para a prefeitura um documento que dissesse, olha, a viabilidade é tal, né, vamos usar de tal maneira, tantos metros quadrados, você chega com tanto excedente, ou esse excedente pode sim ser usado para reabastecer, cada vez que o ônibus aportar, ele pode receber X, né, de carga, né, e aí ele vai parando, conforme ele vai parando, ele vai recarregando, né. Então, assim, eu acho que se a gente colocar um norte e tendo apoio, é nessa linha que seria ideal, né, que Curitiba fosse. Entendi. Professora, para a gente ir encerrando, eu vou encerrar com uma pergunta bem simples, bem tranquila. Sempre as piores. Pode falar. Professora, como você imagina o mundo, a tecnologia e o futuro das OPVs para os próximos 50 anos a partir do seu estudo? Talvez não seja OPVs. Já tem passado. Já passou. É assim, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte, né? A nanotecnologia, né? Porque isso aqui são tecnologias que a gente começou, a humanidade ela conseguiu entender, aprender, a identificar, por causa que a gente conseguiu ver coisas num tamanho nanoscópico. Né? Então a gente conseguiu entender os fenômenos, né, de elétricos e ópticos e tal no tamanho na escala nanométrica. Aí por conta disso você consegue então agora do que vem para 50 anos, né, se a gente tiver nesse desenvolvimento que a gente teve nos últimos 10, 20, 50 anos atrás para agora, né, com a tecnologia, com a evolução da tecnologia, nós não vamos parar aqui. Né? Nós estamos, esses polímeros com essa eficiência, eles vão ficar na história. Sim. Nós vamos ter outros materiais, né, outras maneiras de fazer esses materiais, de sintetizar esses materiais, mas vão ser materiais possivelmente baratos, possivelmente abundantes na natureza. A gente não quer trabalhar com materiais que sejam escassos, né? Nós queremos trabalhar com esse tipo de material, como carbono, por exemplo, que é um material escasso, um material que tem abundante, e melhorando a eficiência. Então, o norte é esse, né? Materiais leves, eficientes e que você consiga construir já da origem. O produto já vem de fábrica autossuficiente em energia. Então você não precisa se preocupar com isso. Eu acho que o futuro é esse, é você ter produtos que sejam autossuficientes. Então você não precisa ficar se preocupando tanto com a distribuição. Né? Você tendo, seja uma iluminação, vários produtos, por exemplo, eles trabalham com a ideia de usar a iluminação do próprio escritório. Então o sujeito tem para recarregar o celular dele a própria iluminação do escritório. Então você tem muitas vezes uma geração de energia
da hidrelétrica, que converteu em luz, a luz converteu em elétrica de novo, pelo celular, né? Então eu acho que a história vai para esse lado, mas não é inovação em materiais. E é muito interessante porque a velocidade permite, meu Deus, possibilidades ilimitadas, né? Ilimitadas, Professora, quero agradecer demais eu que agradeço, pela participação. agradeço mesmo. De verdade, foi um prazer para mim conversar mais uma vez com você e dizer a vocês que gostaram dessa nossa conversa, que curtam nossas páginas nas redes sociais e no YouTube, se inscreva no canal e para ativar notificações, clique no sininho. Muito obrigado. Biarticulando no tubo do biarticulado. Isso mesmo. Aí sim.